A minha mãe trabalhando na NASA, disse ela. Toda a turma se riu, até que um crachá entrou pela porta e mudou tudo. Era uma terça-feira, logo a seguir ao recreio, e a sala de aula cheirava ligeiramente a desinfetante para as mãos e de aparas de lápis. Miss Lawson mal tinha acabado de fazer a chamada, quando bateu as palmas e disse: Muito bem. Está na altura das nossas apresentações sobre o que os meus pais fazem, um a um. Os miúdos levantaram-se e partilharam as suas histórias. Um pai que era bombeiro, uma mãe que trabalhava numa padaria local, um irmão no exército que, tecnicamente, não contava. Mas mesmo assim recebeu uma salva de palmas. Depois foi a vez de Talia Jefferson. Ela levantou-se lentamente, segurando um pequeno cartão, com o seu nome escrito a tinta roxa. Talia era uma das crianças mais calmas da turma. Inteligente, mas não era do tipo que levantava a mão só para se ouvir falar. Olhou em redor da sala. Olhou em redor da sala, fixou os olhos em ninguém em particular e disse claramente: A minha mãe trabalhando na NASA, por um momento, silêncio. Depois viéramos risos e depois as gargalhadas. Não do tipo que explode de uma só vez, do tipo que se espalha em ondas, crescendo mais alto com cada riso confuso ou divertido. Passou pela sala e esperou a NASA. Alguém disse lá de trás. Queres dizer como o pessoal do espaço? Ela está. A outra voz sussurrou, não suficientemente baixo, até a expressão de Miss Lawson estava estranha. Ela não se riu, mas as suas sobrancelhas ergueram-se ligeiramente como se também me la achasse difícil de acreditar. Thalia pestanejou lentamente, não gritou, não fugiu, ficou ali parada. Rosto calmo, mãos firmes. Sim, ela repetiu, ela trabalha na NASA. É engenheira de sistemas. A palavra pairou no ar como se não pertencesse. Miss Lawson, perto do quadro, deu um daqueles sorrisos de lábios fechados, do tipo que significa que estamos a seguir em frente. Bem, obrigada, Talia, disse ela, já a examinar a sua prancheta. Muito bem, a seguir temos Owen. Thalia voltou a sentar-se, ignorando os risinhos e os empurrões. Os seus dedos enrolaram-se à volta da bainha da camisa. O seu rosto permaneceu imóvel, mas as suas orelhas estavam quentes. Owen começou a falar sobre o negócio de canalização do pai, mas Thalia mal ouviu uma palavra. Ela sabia que eles não acreditavam nela, nenhum deles, nem mesmo o professor. Não era só o trabalho que lhes parecia impossível, era a pessoa que o reclamava. Uma rapariga com pele castanha escura e tranças apertadas, puxadas para trás com um suave elástico cor-de-rosa, uma mochila de mão com um fecho partido. Os seus sapatos não eram novos. Não tinha palavras bonitas nem uma voz alta. Por isso, para eles, o fato de ela dizer NASA soava a fingimento, como um faz de conta. Um pedaço de papel foi passado para a secretária dela. Durante o discurso do Owen, um rapaz chamado Theo inclinou-se para ela e disse: Ela limpava as casas de Banholau assim? Thalia não respondeu, mas também não chorou. Não nessa altura, mas quando a campainha tocou e toda a gente correu para as suas mochilas, ela ficou no seu lugar, os olhos fixos na porta da sala de aula pela primeira vez. Desejou que a sua mãe tivesse um trabalho diferente, algo mais fácil de explicar. Algo que as pessoas não olhassem de lado, mesmo assim, nessa altura. Ela não deixou de acreditar que era importante. A sua mãe disse-lhe uma vez: Algumas verdades são demasiado grandes para mentes pequenas. É só deixar que elas nos alcancem. Thalia saiu da sala de aula com a cabeça erguida, mesmo que o seu estômago estivesse apertado. Ela não estava envergonhada por si própria, estava envergonhada por eles, mas o que ela não sabia era que a aula ainda não tinha acabado. Não para os seus colegas e também não para Miss Lawson. A casa dos Jefferson ficava perto da berma de uma estrada tranquila, em Mobile, Alabama. Não era vistosa, mas limpa, pintada de amarelo claro com portadas verdes. O tipo de sítio onde a luz do alpendre estava sempre acesa. Antes do pôr do sol, e a porta de telarangia um pouco quando se entrava, Talia passou por aquela porta mais devagar do que o habitual. Descalçou os tênis, atirou a mochila para o pé das escadas e dirigiu-se diretamente para a cozinha. O cheiro alho e cebola dizia-lhe. A mãe tinha chegado cedo à casa. A doutora Rennie Jefferson estava ao pé do fogão, a mexer qualquer coisa numa grande panela vermelha. Ela não se virou logo. Está atrasada, disse ela, não com dureza, apenas a registrar o facto. Thalia puxou uma cadeira e sentou-se nela.
Tinha de ficar para trás para limpar as secretárias. Murmurou. René virou-se. Olhou para a cara da filha e baixou o lume. Filha e baixou a chama. Falar comigo? Thalia não falou durante 1 segundo. As suas mãos estavam no colo. A mexer nas mangas do seu capuz, parecia que queria dizer alguma coisa, mas não sabia bem como começar. Eles riram-se, disse ela finalmente. A René não precisou de perguntar quem era. Puxou a cadeira em frente à filha e sentou-se sem dramatizar. Sem suspiroso pânico por quê? Eu disse-lhes que trabalhava na NASA. René fez um leve aceno de cabeça. E eles não acreditaramente? Não, humilde disse. Talvez limpasses as casas de banho. A René soltou um suspiro tranquilo. Não foi bem um suspiro. Foi mais uma pausa para se recompor. E o que é que respondeu? A senhora Lawson avançou muito rapidamente, como se não quisesse lidar com o assunto. Essa parte fez com que as sobrancelhas de René se contraíssem ligeiramente. Mas ela manteve o tom de voz firme. Achas que disseste alguma coisa errada? Thalia ergueu rapidamente os olhos. Não. Então não uses a ignorância deles como se o erro fosse teu, mas eles riram-se e a culpa é deles, e não em ti. Sentaram-se em silêncio por um momento. O borbulhar da panela encheu o espaço lá fora. Um cão ladrou 2 vezes e parou. Sabes que a René disse. Levantou-se para voltar a mexer a comida. Quando disse pela primeira vez às pessoas que queria trabalhar na indústria aeroespacial, o meu orientador do liceu disse-me, para ser mais realista, disse que eu devia considerar o trabalho de secretária. Thalia arregalou os olhos. Isso foi em 98. Eu não discuti com ela. Apenas deixei de ir ao gabinete dela. Doeu? René desligou o fogão e voltou a encarar a filha. Sim, mas também acendeu um fogo. Eu não estava zangada com ela. Estava determinada a não deixar que ela decidisse quem eu podia ser. Thalia sorriu um pouco. Ela gostava do fato de a mãe encontrar sempre uma forma de falar a sério, mas nunca dramática. Havia forçando a forma como ela se mantinha calma. Sabes que eu podia ir à tua aula. René acrescentou casualmente que o dia dos pais é esta sexta-feira, certo? Thalia pestanejou. Tu farias isso? Eu tenho o dia de folga de qualquer maneira e pode ser divertido. Mas o que é que vestirias? Estava a pensar talvez no meu crachá da NASA e aquele blazer preto que detestas. Os olhos de Thalia iluminaram-se. Sim, faz isso. Então as duas riram-se. Agora um riso verdadeiro, do tipo que vem da barriga. O ar na cozinha parecia mais leve. René serviu-lhes tigelas de guisado e colocou-as na mesa enquanto comiam. Contou a Thalia, história sobre a sua primeira entrevista de emprego e a vez em que derramou acidentalmente café no teclado de um simulador de voo. As histórias faziam Thalia rir e ela já não se sentia pequena. Ela sentiu-se sortuda, lembra-se, disse René quando terminaram. Não deves provas a ninguém, mas se chegar o momento em que te apetecer mostrar-lhes, mostrá-las, fica a saber que eu te protejo. Thalia acenou lentamente com a cabeça, as bochechas cheias de comida e o seu distintivo. René sorriu com isso também, mas ela não estava a vir só para marcar uma posição. Ela estava a vir para mudar a sala. Thalia só que ainda não o sabia. A sexta-feira chegou mais depressa do que Thalia esperava. Os sussurros da semana inteira ainda flutuavam na sala de aula, como poeira à luz do sol. Alguns miúdos tentaram desculpar-se de forma estranha. Um ofereceu-lhe um lanche de fruta amarrotado. Outro murmurou. Estava só a brincar. Mas a maioria deles agiu como se nada tivesse acontecido. Thalia não se importava, pois não se tinha esquecido. Quando o sino da manhã tocou, a sala de aula fervilhava de expectativa. Miss Lawson tinha arrumado as carteiras em ferradura, para dar espaço aos pais para se sentarem e apresentarem. Usava uma blusa roxa e tinha colocado um tabuleiro com bolachas de açúcar, que tinha claramente comprado numa mercearia. Uma fraca tentativa de dar um ar festivo ao evento. Thalia sentou-se perto do meio, a sua mochila bem arrumada debaixo da cadeira. Estava nervosa, mas não de uma forma assustada. Estava nervosa como se estivesse à espera. Não tinha dito a ninguém que a mãe vinha. Os primeiros pais entraram por volta das 9h15. Um homem com um uniforme de mecânico. Uma mulher de bata. Algumas mães com sacos e chávenas de Starbucks, que sorriam e acenavam com demasiada força. A apresentação começou. Houve palmas, risos ligeiros. Um pai contou uma história sobre
A reparação de um lava-loiça que explodiu. Outra mãe falou sobre ensinar yoga a crianças pequenas. Thalia não parava de olhar para a porta. Depois, quando a senhora Lawson estava a apresentar o próximo orador, a porta abriu-se e a doutora Rennie Jefferson entrou na sala. Usava aquele blazer preto que Thalia não suportava, feito à medida e nítido. O seu crachá de identificação estava pendurado num cordão da marinha que dizia Centro Espacial Johnson da NASA. Calças pretas, sem joias, exceto um relógio prateado. A sua expressão era calma, não presunçosa. Não era vistosa, apenas presente. A sala ficou silenciosa num piscar de olhos. Até o ar estava parado, Miss Lawson gaguejou. E esta é... Talia levantou-se. Esta é a minha mãe. A doutora Rennie Jefferson, a professora, pestanejou. Os lábios entreabriram-se e forçaram um sorriso. Muito bem, bem-vinda. Gostaria de nos falar sobre o seu trabalho? René acenou educadamente com a cabeça. Claro, bom dia a todos. Sou engenheira de sistemas aeroespaciais na NASA. Trabalho no planeamento de missões, integração de sistemas de voo e estratégia operacional para os nossos programas lunares e de Marte. Várias cabeças viraram-se para Thalia. Algumas bocas ficaram abertas e um miúdo sussurrou. Oh! René continuou sem se apressar. A sua voz tinha um ritmo claro, suave e fundamentada. A maior parte do meu trabalho envolve a concessão de sistemas que permitam aos astronautas viajar em segurança no espaço. Analisamos tudo, desde a forma como respiram, até a forma como os dados são transmitidos para a Terra. Fez uma pausa, deixando-a assentar. Mas não vim aqui para vos impressionar, acrescentou examinando a sala. Vim cá porque a minha filha disse. Ela disse-vos o que eu faço, e alguns de vós não acreditaram no seu silêncio. O coração de Thalia batia forte nos seus ouvidos. Não se atreveu a pestanejar. O René aproximou-se do quadro branco e tocou num diagrama impresso. Ela tinha trazido um esquema real de um projeto anterior. Não tens de perceber tudo isto? Não faz mal, mas... Da próxima vez que alguém lhe disser algo que pareça demasiado grande para acreditar, demora um segundo antes de ter íris. Porque o brilhantismo nem sempre aparece na embalagem que esperamos. Ela virou-se para a sua filha, e quando alguém disser a verdade com orgulho, não encolhas, deixa-a ficar de pé. Miss Lawson limpou a garganta. Obrigada, Dr. Jefferson. Isso foi muito esclarecedor. Rene sorriu e sentou-se ao lado de Thalia, que estava a tentar não sorrir como uma tola. A sala moveu-se lentamente depois disso. O próximo pai tropeçou na sua apresentação sobre como gerir um estande de automóveis. Ninguém se riu, ninguém sussurrou, e Thalia sentou-se mais alta do que nunca. Não olhou em volta à procura de aprovação. Não precisava dela porque, naquele momento, a sua verdade era suficientemente alta para ser ouvida por toda a gente. Mas o que a maioria deles não se apercebeu era que a mulher que tinha acabado de conhecer também não tinha sido sempre ouvida e o seu caminho para a NASA estava cheio de 1000 momentos, como este. Antes de ser a doutora Rennie Jefferson, ela era apenas Renee Lewis, uma adolescente magra com óculos demasiado grandes para a sua cara e cadernos cheios de diagramas que não interessavam a mais ninguém no seu bairro. Ela cresceu em Baton Rouge, Louisiana, numa casa com um alpendre descaído, e uma mãe que trabalhava em 2 empregos para manter as luzes acesas. Desde cedo soube que gostava mais de máquinas do que de maquilhagem, enquanto as outras raparigas brincavam aos saltos à corda. René construía pequenas engenhocas a partir de ventoinhas partidas, e velhos leitores de cassetes o seu tio uma vez chamou-lhe estranha. Ela o via diferente e encarava-o como um elogio. Aos 13 anos, pegou num livro na biblioteca pública, sobre vai-vens espaciais, e leu-o de uma ponta à outra numa noite. Aos 14 anos, estava a aprender sozinha programação básica. Não falava muito sobre isso na escola. Aprendeu rapidamente o que dizer. Quero trabalhar na NASA. Fazia com que se rissem de si ou a ignorassem. Os seus professores não. A pressionavam. Não porque não fosse inteligente. A René tinha A's diretos em todas as disciplinas, mas porque já tinham decidido no que ela se iria tornar. És muito organizada, disse-lhe um conselheiro. Seria óptima como recepcionista. Quando ela mencionou a candidatura a um programa de verão para jovens engenheiros na Georgia Tech.
O seu professor de matemática levantou as sobrancelhas. Isso é muito competitivo. Tens a certeza que queres gastar a taxa de inscrição? Ela candidatou-se na mesma e conseguiu entrar. Aquele verão mudou tudo. Pela primeira vez estava rodeada de miúdos, que pensavam nas coisas da mesma forma que ela. Cadernos cheios de perguntas, curiosidades em desculpas. Chegou a casa com uma pasta de projetos e um sentido de direção. Mas a faculdade foi outra subida. Na Universidade de Auburn, ela era uma, de apenas 3 mulheres negras em todo o departamento de engenharia. Departamento de engenharia em projetos de grupo. Era sempre a única a quem era pedido que tomasse notas, em vez de resolver equações. Os professores pronunciavam mal o seu nome. Mesmo depois de 3 semestres, ela não se queixava, continuava a aparecer. A Renée trabalhava à noite num restaurante perto do campus e dava explicações a alunos do liceu aos fins de semana. Houve alturas em que pensou em desistir, não porque não conseguisse lidar com o trabalho, mas porque era cansativo. Tentar provar que pertencia à escola, numa primavera, depois de ter passado num exame de termodinâmica. Ouviu 2 colegas a sussurrarem nas suas costas. Ela devia ter tido ajuda, disse um deles. Talvez tenha copiado de alguém. O outro acrescentou que ela não os confrontou. Não chorou. Foi para casa. Abriu o seu manual e começou a preparar-se para os exames finais. Quando o semestre terminou, ficou em primeiro lugar no seu departamento. Ninguém o podia dizer em voz alta. Mas viram-no depois da formatura. Estagiou na Lockheed Martin. Depois veio a candidatura à NASA. Um tiro no escuro, pensou ela. Mas o seu currículo era autônomo. Recebeu o telefonema em março, quando estava sentada numa lavandária, com um cesto de toalhas molhadas e uma máquina de secar a funcionar. A sua mãe chorou ao telefone durante 5 minutos inteiros. A partir daí começou o verdadeiro trabalho. As reuniões, os projetos, as noites tardias, as escadas pequenas nas salas de conferências. Os momentos em que ela tinha de se repetir 3 vezes, para ser ouvida, mas nunca deixou de falar, porque sempre que se sentava numa consola ou esboçava uma nova ideia, lembrava-se de uma versão mais jovem de si própria, que só precisava de uma pessoa para acreditar que era possível. E agora, quando entrava na sala de aula do 5º ano da sua filha, com aquele crachá pendurado no pescoço, não estava apenas a representar-se a si própria, estava a representar todas as raparigas a quem tinha sido dito. Pessoas como tu não fazem isso. Mas já não se tratava de provar nada. Tratava-se de plantar algo novo na sua filha, que não podia ser abalado. Na segunda-feira seguinte, algo estava diferente. Não de uma forma a fogos de artifício, apenas pequenas mudanças, do tipo que só se nota quando se olha com atenção. Quando Thalia entrou na sala de aula, ela não esperava um desfile, e ela não teve um, mas o ar estava mais calmo. Os olhos não se reviravam quando ela falava. Theo não sussurrou de facto. Evitava totalmente o contato visual. No recreio, 2 raparigas, Kennedy e Samira, aproximaram-se dela perto do ginásio da selva. Ficaram de pé, mudando desajeitadamente o peso de um pé para o outro. A minha mãe disse que o discurso da tua mãe foi muito bonito, disse Kennedy mastigando o lábio inferior. Ela parecia inteligente, muito inteligente. É mesmo? Respondeu Thalia sem qualquer hesitação. Samira acenou com a cabeça e eu pesquisei coisas sobre a NASA depois da escola. Até fiche, foi tudo o que disseram. Mas não se foram embora. Logo a seguir ficaram. E pela primeira vez durante todo o ano, os 3 sentaram-se no banco e conversaram sobre algo diferente que não fossem trocas de lanches ou vídeos de slime. Mais tarde nesse dia, Miss Lawson chamou Thalia à parte, quando a turma estava a arrumar tudo para ir embora. Eu queria dizer uma coisa. Ela começou com uma voz mais baixa do que o habitual. Sobre a semana passada, Thalia olhou para cima, alerta. Eu devia ter lidado com aquele momento de forma diferente. Miss Lawson continuou. Devia ter feito mais perguntas, não ter seguido em frente tão depressa. Thalia não sabia bem o que dizer. Não estava habituada a que os adultos pedissem desculpa daquela maneira. Acenou com a cabeça uma vez, lentamente, era suficiente por agora. Mas nem toda a gente mudou de ideias. Algumas crianças ainda sussurravam, mas faziam-no com mais cuidado. Alguns olhavam para ela, como se estivessem à espera que ela fizesse asneira.
só para restaurar o equilíbrio nas suas próprias cabeças. Havia um rapaz, Dean, que murmurava Nasa Kid, debaixo da sua respiração cada vez que ela passava, como se estivesse a tentar destruir o que ela tinha ganho. Thalia não vacilou, não se encolheu, continuou a fazer o seu trabalho. Agora fazia mais perguntas na aula. Levantava a mão, mesmo quando não tinha a certeza absoluta de que estava certa, porque agora, até mesmo errar não assustava. Não como costumava acontecer numa tarde, durante um trabalho de grupo. Ouviu uma colega de turma dizer: Ela acha que é melhor do que nós. Thalia olhou para cima calmamente e respondeu que não. Só sei que o meu lugar é aqui. Depois disso, não houve discussão. Em casa, René também notou a mudança. Thalia falou mais ao jantar. Partilhava pequenas coisas sobre o seu dia, sem ter de perguntar duas vezes, e começou a desenhar novamente. Não desenhos animados, mas diagramas como os foguetões da sua mãe, capacetes estrelas, mapas a lápis uma noite. A René encontrou um post-it colado no frigorífico, onde se lia: Também vou trabalhar para lá. Amo a Thalia. Ela não se mexeu durante 3 dias. Mas não se tratava apenas de confiança. Algo mais profundo tinha mudado em Thalia. Já não se tratava de provar que alguém estava errado. Era sobre estar na sua própria verdade, saber o que era real. Não importava quem se ria na aula de ginástica. Quando o professor lhes pediu para escreverem um objetivo, não relacionado com o desporto, Thalia escreveu: fazer missões espaciais como a minha mãe. Quando a professora leu em voz alta, ninguém se riu, apenas ouviram, mas em casa havia outra coisa a mexer. Um momento de silêncio entre mãe e filha, que iria ancorar tudo o que tinham passado. Era novamente sexta-feira à noite. Já tinha passado uma semana desde o Dia dos Pais e a casa cheirava ao famoso frango com limão da René. Thalia estava à mesa da cozinha a esboçar um novo desenho, algo sobre um satélite rotativo, que usava painéis solares com a forma de pétalas de flores. Ela não falava muito enquanto desenhava. Só parava ocasionalmente para apagar, ou para olhar para o ângulo. René observava do lava-loiça a secar lentamente um prato. A forma como a filha se concentrava, a língua ligeiramente encostada ao lábio superior, fazia-a lembrar-se de si própria aos 12 anos, sempre a construir algo na sua cabeça. Queres fazer uma pausa? Perguntou René gentilmente. Thalia olhou para cima, quase a terminar. René sorriu e encostou-se ao balcão. Estás a trabalhar nisso há 2 horas. Eu sei, só quero que fique bem. Ela terminou a última linha e virou o papel para a mãe. René aproximou-se e olhou mais de perto. Explica-me bem. É um satélite. Mas em vez de manter todos os painéis planos, eles abrem-se assim. Ela imitou a forma com as mãos, para que possa recolher mais energia quando gira, dependendo do ângulo do sol. René acenou com a cabeça, impressionada. É muito inteligente. Onde é que foste buscar essa ideia? Não sei, há pouco estava a pensar nos girassóis, como se movem durante o dia. Ocorreu-me. A René sentou-se ao lado dela, colocando o papel suavemente sobre a mesa. Sabes o que mais me agrada nessa ideia? Ela perguntou. O quê? Não estava a tentar impressionar ninguém. Só estava a tentar resolver um problema. Thalia voltou a olhar para o desenho. Sim, acho que sim. Ficaram alisentadas durante 1 minuto em silêncio. O tipo de silêncio que não precisa de ser reparado. Depois, Thalia voltou a falar, desta vez mais suavemente. Achas que eles acreditaram mesmo em mim depois de teres ido embora? René pousou a mão sobre a mesa. Alguns acreditaram, outros ainda não. Isso não é algo que se possa controlar sempre. Então o que é que eu faço? Continuas a aparecer? É essa a parte difícil, não apenas uma vez, mas uma e outra vez diz a verdade, mesmo quando parece que ninguém a ouve. Thalia pensou nisso como tu. René deu um sorriso suave, como eu ainda faço. Foi sempre assim tão difícil para ti? René recostou-se na cadeira. Olhos pensativos às vezes mais difícil. Mas eu parei de esperar que se tornasse fácil. Thalia olhou para sua mãe. Não apenas como mãe agora, mas como pessoa. Alguém que tinha lutado através de muros que ela nem sequer tinha visto. Alguém que carregava um poder silencioso, sem precisar de uma multidão para o reconhecer.
Eu costumava desejar que tivesses um emprego normal, disse ela como se fosse algo fácil de explicar. René riu-se. Eu sei que conseguia ver isso na tua cara quando as pessoas perguntavam. Mas agora acho que é Fish, mesmo o Fish. A René estendeu a mão e enfiou suavemente uma das tranças da filha. Atrás da orelha, estou orgulhosa de ti. Sabes que ela disse, não por causa do que disseste na aula, mas porque eu disseste na mesma. Thalia sentiu um calor no peito. Não apenas orgulho, mas alívio. Um peso que ela não tinha notado até que começou a levantar. Não pensei que viesses naquele dia, admitiu. René levantou uma sobrancelha. Por que não? Pensei que talvez achasses que não valia a pena. René fez uma pausa e depois inclinou-se para mais perto. A sua voz era firme e constante. Qualquer coisa que mexa com a forma como te vês a ti própria, vale sempre a pena aparecer. Não precisaram de dizer muito depois disso. Talia levantou-se e foi até o frigorífico, pegou num ímã e colou o sexto item da lista de compras. René ficou a observar, com o coração cheio, mas em silêncio. Nem todas as aulas eram acompanhadas de aplausos. Algumas ficavam ali paradas, visíveis apenas para as pessoas que as tinham merecido. Mas ainda havia uma última coisa a dizer, não para Talia, mas para todos os outros, que ainda estavam a aprender o que era ser brilhante. Na semana seguinte, durante os anúncios matinais, Miss Lawson fez algo inesperado. Mostrou um trabalho de um aluno do quadro de avisos Carreira dos Sonhos e leu-a em voz alta para a turma. Esta é da Thalia Jefferson. Ela disse que tinha escrito: Quero construir máquinas que vão a sítios onde nunca ninguém esteve, porque alguém tem de descobrir como nos levar lá. E eu acho que consigo, desta vez não houve risos. Apenas silêncio. Alguns alunos viraram-se para olhar para ela, não com descrença, mas algo mais próximo do respeito. Talia sentou-se na sua secretária, calma, concentrada, desenhando pequenas engrenagens nas margens do seu caderno. Não precisava de olhar para cima. Não precisava que a sala se animasse. Não era esse o objetivo. Por que esta história nunca foi sobre aplausos? Era sobre a verdade, sobre ter a certeza de algo, quando toda a gente o questiona. Sobre o que significa falar com coragem. Não para falar alto, mas para ser honesto. As pessoas naquela sala de aula tinham visto algo que não estavam à espera. Uma mulher com credenciais, sim, mas mais do que isso, uma mulher que sabia quem era, que não esperava por permissão para ser ouvida, e uma filha que a viu entrar numa sala onde a crença já tinha partido, e mesmo assim me encheu-a de poder. René nunca teve de levantar a voz, nunca teve de enumerar os seus feitos. Ela apareceu e isso foi suficiente. Mas foi a Thalia que carregou o peso desse dia. Ela atravessou o fogo do ridículo, enfrentou-o e saiu do outro lado mais alta. Às vezes, a coisa mais difícil de fazer é acreditar em si mesmo, em voz alta, especialmente quando ninguém mais está a bater palmas. E a lição aqui não é apenas sobre o emprego que um pai tem, ou o quão impressionante o seu tituloso é. A lição é sobre o que ensinamos aos nossos filhos. Não com a boca, mas com os nossos actos. Quando acreditamos no nosso filho, damos-lhe uma armadura quando estamos ao seu lado. Damos-lhe coragem quando estamos a seu. Mesmo que por apenas alguns minutos numa sala cheia de gente. Mostramos-lhe como é ser ouvido. E quando isso acontece, quando uma criança se sente vista. Não apenas por um professor ou um colega de turma, mas pelo mundo, deixa de se encolher, deixam de ter dúvidas. Começam a andar como se tivessem algo importante para dizer. Porque tem. Thalia já não precisava de convencer ninguém, não estava à espera que a turma acreditasse nela. Ela já tinha seguido em frente. Concentrava-se agora no que acreditava ser possível. É isso que faz com que histórias como a dela sejam importantes. Porque para cada miúdo de quem se riu, dispensa da unhorada. Há outro momento à espera quando a porta se abre, quando o crachá pisca, quando o silêncio se torna respeito. E isso fica com eles no final do ano letivo. Quando a turma fez o seu livro de memórias, havia uma página com a etiqueta mais provável. Debaixo da fotografia da Thalia, alguém tinha escrito: o mais provável para lançar algo no espaço. Ela sorriu quando viu isso. Não porque zoava bem, porque desta vez era mesmo a sério. Por isso, da próxima vez que uma criança lhe disser algo arrojado, não se apressem a duvidar. Não os reduzam ao que vocês compreendem. Deixem-na crescer para além do que esperam.
E se for um pai ou uma mãe a ver isto? Apareça mesmo quando for desconfortável, especialmente quando é importante. Ah, acredite Nelese em voz alta. Subscreva para mais histórias reais como esta. Histórias que nos recordam o que é realmente a força.